Suas palavras moldam vibrações e destinos, e seu corpo escuta. Desde tempos imemoriais, sábios intuíram o que a ciência agora começa a confirmar. Cada célula do seu corpo responde ao poder dos seus pensamentos, e ainda mais, à linguagem sagrada da oração. Este texto não é apenas uma jornada intelectual, mas uma ativação interior inspirada nos princípios revolucionários do Dr. Joseph Murphy, pioneiro no estudo do poder da mente subconsciente. Aqui, você descobrirá uma verdade esquecida. Orar não é implorar, é programar biologicamente. Seu sangue, seus órgãos, suas células obedecem. Por meio destas palavras, você será guiado a uma nova dimensão de consciência, onde sua voz se torna remédio e seus pensamentos moldam a estrutura invisível do seu ser. Você aprenderá como a oração consciente, usada com intenção e fé, pode reprogramar padrões herdados, curar tecidos e alinhar seu corpo com a mente divina. Prepare-se para entrar no santuário mais sagrado. Sua biologia transformada em templo, onde a fé não é mais cega, mas precisa, onde cada célula se torna um discípulo, onde você é o Criador e seu sangue, a criação. A transformação começa agora. Bem-vindo às células obedientes, a oração que molda seu sangue. Este livro foi escrito para você, que já sentiu que seu corpo guarda segredos que ainda não aprendeu a decifrar, que pressentiu, talvez sem saber como, que cada órgão escuta, cada célula responde, cada tecido vibra com uma linguagem profunda e invisível. Você buscou saúde, sim, mas, mais do que isso, buscou compreensão. Não basta apenas curar. Você quer entender por que adoeceu, que lei ignorou, que verdade esqueceu. E, além disso, deseja despertar o poder que ainda lhe pertence, adormecido na medula dos seus ossos e na luz dos seus pensamentos. O objetivo destas páginas não é ensinar mais uma técnica ou oferecer fórmulas vazias, mas guiá-lo, passo a passo, para reconhecer que dentro de você há um centro orientador, uma consciência organizadora que não precisa de intermediários, rituais externos ou permissão de qualquer autoridade. Sua mente está equipada para dialogar com suas glândulas, sua fé pode mover seus linfócitos, suas palavras podem comandar seu sistema endócrino. Isso não é magia, é lei. E onde há lei, há possibilidade. Este livro é para você que entendeu que sua saúde não está separada da sua vida espiritual, nem seu bem-estar financeiro está desconectado da sua harmonia física. Que seu DNA não é uma sentença biológica fixa, mas um instrumento esperando a melodia certa. Que seu corpo não é uma prisão, mas um aliado. Que seus sintomas não são castigos, mas mensagens. E que a voz capaz de reorganizar tudo já vive dentro de você. Ao final deste livro, você não será o mesmo, porque terá aprendido a nomear seus órgãos como aliados, a falar com seus tecidos como irmãos, a abençoar suas cicatrizes como portais sagrados. E, acima de tudo, terá lembrado que cada célula do seu corpo espera sua palavra como um decreto sagrado. Você aprenderá a falar com elas com autoridade, amor e verdade, usando a linguagem secreta das células, baseada nos ensinamentos de Joseph Murphy. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras, ecoando desde o amanhecer sagrado do tempo, não são uma alegoria poética, mas uma descrição literal do princípio criativo que opera em cada célula do seu corpo. Tudo que existe foi formado, sustentado e colocado em movimento por uma vibração primordial, e essa vibração é o Verbo. O átomo, unidade básica da matéria, é apenas um nó de energia vibrando em uma frequência específica. Mas o que determina essa frequência não é o acaso cósmico, é a intenção, um comando mental, uma afirmação, uma palavra dita com consciência. Seu corpo não é um recipiente passivo de processos biológicos, mas um coral de bilhões de células, cada uma equipada com uma sensibilidade impressionante para registrar o som vibratório dos seus pensamentos. Cada palavra que você pronuncia, seja em voz alta ou no silêncio da sua mente, carrega uma carga eletromagnética. Essa carga é captada pelos campos bioelétricos do corpo e transmitida como um comando direto ao núcleo das suas células, onde reside seu DNA. O DNA, descoberto por Watson e Crick em 1953, não é apenas uma estrutura química, mas um símbolo do logos espiralado,
uma fita que armazena comandos mentais impressos com a tinta invisível das suas crenças. O DNA é uma escrita sagrada, cada filamento uma frase, cada sequência uma sentença. Quando você repete uma afirmação com fé, está escrevendo no seu genoma, atualizando sua biologia com novas instruções para a vida. A ciência moderna confirmou que palavras afetam a matéria. Experimentos de física quântica, como os realizados em laboratórios soviéticos nos anos 1950, mostraram que átomos podem se reorganizar conforme padrões mentais induzidos. Partículas respondem à intenção, elétrons obedecem ao comando do pensamento. A matéria é apenas mente solidificada. Entenda, seu corpo está constantemente ouvindo o que sua mente diz. Doenças não são castigos ou acidentes, mas respostas biológicas a comandos mentais distorcidos. Cada célula do seu fígado, da sua pele, do seu coração recebe mensagens em forma de palavras e reage quimicamente a elas. Se você diz ao seu corpo que ele está doente, fraco ou velho, ele obedecerá. Mas se você afirma que ele é forte, saudável, renovado pelo poder infinito da vida, ele se regenerará. Quando você diz "sou a saúde perfeita", não está desejando saúde, está ordenando que suas células ativem padrões específicos de proteínas, enzimas, hormônios e neurotransmissores que levam à saúde. As palavras "eu sou" funcionam como uma chave que desperta o arquivo genético correspondente. Assim como um escultor talha a pedra com um cinzel, você molda sua realidade física com a palavra. Sua boca é um laboratório sagrado. Cada vez que você fala, está programando seu sistema imunológico, digestivo, nervoso. Palavras de ódio envenenam o sangue, palavras de amor o purificam. Por isso, Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Pense bem, que tipo de palavras você pronuncia sobre si mesmo todos os dias? Se você diz "estou cansado", "estou adoecendo", "não aguento mais", ativa segmentos de DNA associados à fadiga, ao declínio, à inflamação. Mas se afirma "cada célula do meu corpo vibra com a energia divina da vida", planta códigos de regeneração. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginado, entre o que é dito em tom de brincadeira ou a sério. Toda palavra carregada de emoção é registrada como um comando. Falar com fé é muito mais poderoso do que apenas pensar positivamente. É agir diretamente sobre o campo quântico que estrutura seu corpo, governando sua biologia de dentro para fora. Um homem me disse uma vez: "Estou farto desse joelho, ele é inútil." Ele já tinha passado por 2 cirurgias, mas nada melhorava. Respondi: "Você não precisa de outra cirurgia, precisa de uma oração. Pare de amaldiçoar esse joelho e comece a abençoá-lo." Ensinei-o a repetir: "Meu joelho é o eixo firme do meu caminhar." Cada célula agora responde ao ritmo perfeito do Espírito Divino. 3 semanas depois, a inflamação havia desaparecido. Milagre? Não, lei mental. Cada célula tem ouvidos vibracionais e responde à vibração da palavra carregada de intenção, emoção e crença. Comece hoje a praticar a linguagem celular consciente. Aqui vai uma afirmação mestra: cada célula do meu corpo obedece à palavra divina que pronuncio. Decreto saúde, harmonia e vida abundante em cada tecido, órgão e sistema. A palavra de Deus habita em mim e renova todo o meu ser. Repita isso ao acordar e antes de dormir, com voz calma, mas firme, como uma semente que dará frutos. Não se preocupe com resultados imediatos. Sua tarefa é plantar, regar, cuidar com amor. A colheita virá por lei. Sua palavra é lei para sua mente, e sua mente é o arquiteto invisível do seu corpo. Use-a com sabedoria e reverência. No próximo capítulo, mergulharemos na biblioteca secreta que reside na sua estrutura. O DNA, arquivo vivo do subconsciente, onde você não apenas herda genes, mas possibilidades adormecidas que esperam o comando da sua palavra para despertar. Dentro de cada célula há uma estrutura tão perfeitamente desenhada, tão extraordinariamente codificada, que sua existência desmente qualquer teoria de acaso como força dominante da vida. Esse é o DNA, que contém não apenas as informações para construir seu corpo físico, mas também o reflexo completo da sua história espiritual,
mental e emocional. Ele é uma biblioteca viva, um arquivo multidimensional que responde à voz do seu subconsciente e às imagens que sua imaginação projeta. A ciência contemporânea apenas começou a explorar suas primeiras páginas, mas o que o microscópio não detecta, a mente consciente pode invocar. O DNA funciona como um arquivo holográfico, onde cada parte contém o todo. Cada célula do seu corpo tem acesso total a todas as informações do seu ser, incluindo seu potencial espiritual latente, sua conexão com o inconsciente coletivo e os registros não materiais do propósito da sua vida. Aqueles que estudam metafísica conhecem os registros akáshicos, o depósito vibracional de todas as experiências humanas, pensamentos e possibilidades da alma. Seu DNA é a antena biológica que sintoniza esse arquivo. Ele não é um livro fechado, limitado pelas leis da hereditariedade, mas um sistema vivo, aberto e reconfigurável que responde à linguagem do pensamento focado. A imaginação é a chave que desbloqueia seu código. Imagine uma vasta biblioteca onde cada prateleira representa uma possibilidade genética. Saúde radiante, longevidade divina, criatividade brilhante, intuição profunda. Se você nunca acessa essas prateleiras, é como se elas não existissem. Mas quando projeta uma imagem mental clara, carregada de emoção, seu subconsciente ativa o gene correspondente. Não porque você manipula o DNA como um engenheiro molecular, mas porque sua mente acessa o plano vibracional onde esse código é organizado. Thomas Trovard escreveu: a imaginação é a matriz invisível da forma. Neville Goddard ensinou: o que você assume como verdadeiro na sua imaginação se tornará sua experiência. Isso não é gerenciamento superficial, mas um processo profundo de ativação genética pela mente. Vou compartilhar um caso revelador. O Dr. Alexis Carrel, ganhador do Nobel, relatou casos de cura espontânea que desafiavam explicações clínicas. Uma mulher com tuberculose óssea avançada, internada em Lourdes, foi observada por médicos céticos. Após uma experiência de oração e visualização espiritual intensa, os tecidos destruídos começaram a se regenerar. Carrel documentou o fenômeno, mas o que os observadores externos não viram foi a mudança interna. Uma transformação profunda na sua imagem mental. Ela se viu curada, e essa visão imprimiu um novo padrão no seu DNA. A verdade é clara: o DNA não é destino, é um programa, e você é o programador. Não é preciso um laboratório para ativar zonas adormecidas. Você precisa de oração consciente, imaginação focada e repetição consistente. Aqui vai uma oração específica para ativar esse processo. O Espírito Infinito agora ativa em mim todos os segmentos genéticos alinhados com saúde perfeita, longevidade divina e plena criatividade. Meu DNA responde à luz. Cada filamento, cada código, cada célula desperta para sua função mais elevada. Visualizo meu corpo como o templo perfeito do Espírito, radiante, forte e renovado. Que assim seja. Fale essa oração com concentração total, idealmente em um estado de relaxamento profundo antes de dormir ou ao acordar, momentos em que a mente está no limiar do estado teta, com acesso direto ao subconsciente. Repita por 21 dias consecutivos, como quem abre um livro selado cada noite. Muitos perguntam: uma oração pode mesmo mudar minha genética? A resposta é simples: uma oração não é um desejo, é um comando vibracional. Quando dita com fé e visualização intensa, ela deixa uma marca eletromagnética no campo celular. As proteínas, executivas do DNA, alteram sua expressão em resposta ao ambiente bioquímico, e esse ambiente pode ser mudado pelos seus pensamentos. Assim como uma emoção negativa pode adoecer, uma imagem luminosa pode curar. A célula ouve sua alma, mas só entende a linguagem da convicção. Se você duvida, a mensagem se dilui. Se acredita, ela se grava. A repetição é o cinzel que esculpe novos circuitos no seu genoma. Faça isso com consistência, porque a chave está na sua mão. A imaginação sustentada pela fé. No próximo capítulo, exploraremos como os órgãos do seu corpo são receptores de frequências sutis, antenas vivas que captam não apenas sinais bioquímicos, mas as mensagens da sua mente expressas em palavras, imagens e emoções. Seu corpo é um auditório,
e seus pensamentos são o maestro da orquestra. Cada órgão tem uma frequência ressonante específica que pode ser ativada ou alterada pela palavra humana. No início do século XX, pioneiros do movimento do novo pensamento começaram a sistematizar correspondências entre palavras, emoções e órgãos do corpo. Charles Fillmore, fundador da escola de cristianismo Unity, acreditava que cada parte do corpo físico reflete uma ideia espiritual. O coração responde ao amor, o fígado à raiva, os pulmões à liberdade, os rins ao medo. Essa geografia espiritual do corpo não é arbitrária, mas baseada em observação clínica e experiência metafísica. Na década de 1940 e 1950, o engenheiro soviético Semyon Kirlian documentou que cada tecido vivo emite um campo eletromagnético que muda conforme o estado emocional da pessoa. Suas experiências com fotografia de alta frequência mostraram que emoções, e por extensão palavras, alteram a biorressonância dos órgãos. O corpo escuta, mas nem todos os órgãos respondem às mesmas palavras. Cada um entende uma frequência verbal própria. Quando você pronuncia uma palavra que corresponde à frequência de um órgão, ele reage como uma corda vibrando em harmonia perfeita. Uma mulher que atendia sofria de dor crônica no fígado sem explicação médica clara. Durante nossa conversa, notei que ela usava expressões como "isso me enche de raiva", "não consigo engolir isso", "está me destruindo por dentro". Sua linguagem revelava um padrão de raiva reprimida. Propus uma prática simples: repetir todas as manhãs, por 20 minutos, a afirmação "meu fígado está cheio de paz, banhado na luz do perdão e flui com harmonia divina". Em 3 semanas, os sintomas desapareceram. Não foi um milagre, foi uma reprogramação vibracional direcionada. O coração se harmoniza com amor, os pulmões com liberdade, a tireoide com expressão, o estômago com confiança, os rins com segurança. Cada sistema recebe o que precisa como se fosse sua língua nativa. Se não recebe, sofre. Se ouve, expande, equilibra e regenera. Aqui vai uma técnica simples, mas poderosa, chamada mantra orgânico. Escolha uma palavra mantra que se alinhe à necessidade vibracional de um órgão específico e repita-a em estado de relaxamento profundo para sintonizar esse órgão à sua frequência ideal. Essa técnica se baseia em 3 princípios: repetição, emoção e visualização. Eis uma tabela básica de correspondências: coração, amor e compaixão; fígado, paz e perdão; pulmões, liberdade e confiança; rins, segurança e estabilidade; estômago, confiança e fé no processo da vida; tireoide, expressão e autoafirmação; intestinos, liberação e desapego; cérebro, luz e clareza. Todas as manhãs, ao acordar, sente-se em silêncio, escolha o órgão que deseja trabalhar, feche os olhos, respire profundamente e repita a palavra mantra em voz baixa ou mentalmente, visualizando o órgão banhado em uma luz suave, vibrando em harmonia perfeita. Deixe a palavra ressoar como se estivesse esculpindo uma nova melodia biológica. Faça isso por 10 minutos. Com consistência, você notará mudanças tangíveis. Menos dor, mais energia, clareza emocional. Lembre-se, você não está apenas sugerindo, está se comunicando com seus órgãos em sua linguagem nativa, reconectando sua consciência aos centros de energia que governam sua fisiologia. Sua palavra, quando dita com intenção, funciona como um afinador que ajusta as cordas da sua biologia. Isso é oração científica, uma palavra que vibra com propósito. Mas cuidado, palavras de reclamação, culpa ou ressentimento enviam sinais tóxicos aos seus órgãos, que obedecem com resultados destrutivos. O coração não distingue entre um insulto dirigido a outro ou a si mesmo. Ele interpreta qualquer fala dura como um sinal para reagir. Por isso, Provérbios nos diz: um coração alegre é bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Seu corpo não adoece sozinho. Ele adoece quando você, sem saber, o envenena com palavras dissonantes. Mas também pode curá-lo se oferecer o alimento vibracional certo, começando pela sua boca, por cada palavra que você escolhe dizer. No próximo capítulo, exploraremos como a palavra, sustentada pela fé, pode alterar a química do corpo, seus hormônios, enzimas e neurotransmissores.
Você verá que a mente não apenas dirige a forma, mas também a função, por meio de uma alquimia invisível conhecida pelos sábios há séculos e agora redescoberta pela ciência. Existe dentro de você um laboratório oculto, mais preciso que qualquer instalação científica e mais poderoso que qualquer farmácia. Esse laboratório é a mente, e suas reações dependem não de químicos externos, mas de crenças internas. Cada pensamento que você sustenta com convicção, cada imagem que abraça com fé, desencadeia uma reação bioquímica no seu corpo. Assim como um medicamento pode alterar seus níveis hormonais, sua fé pode fazer o mesmo, sem intermediários farmacêuticos. Isso não é retórica espiritual, é uma lei comprovada pela ciência. Na década de 1950, o Journal of the American Medical Association publicou estudos sobre o efeito placebo. Médicos administraram pílulas sem ingredientes ativos a pacientes que acreditavam estar recebendo tratamento real. Os resultados foram surpreendentes. Uma proporção significativa melhorou, forçando uma reavaliação da conexão mente-corpo. Como uma substância neutra podia aliviar dores, reduzir inflamações ou até reverter sintomas graves. A única explicação era que o corpo respondia à crença, não à substância. Se a mente do paciente estava convencida de que a cura estava acontecendo, o corpo obedecia, produzindo internamente o que era necessário para a cura. Hormônios como dopamina, serotonina, endorfinas, até mesmo a regulação de cortisol e adrenalina, respondiam não à química da pílula, mas à química da crença. Esse fenômeno, confirmado por centenas de estudos, desmontou a visão mecanicista do corpo como uma máquina autônoma e colocou a fé no centro da fisiologia. Jesus já havia dito: "Tua fé te curou." Ele não disse "meu poder te curou" ou "o remédio te curou", mas tua fé, porque a fé não é uma emoção religiosa, é uma força mental que altera a substância do corpo. É um agente ativo, um comando vibracional que desencadeia a secreção de químicos específicos das glândulas endócrinas para todo o organismo. Em meu ministério na Igreja da Ciência Divina em Los Angeles, testemunhei inúmeros casos de pessoas que, sem tratamento médico convencional, alcançaram cura completa por meio de princípios mentais e espirituais. Um homem com hipertensão crônica, que havia tentado vários medicamentos com efeitos colaterais, aprendeu a repetir 3 vezes ao dia: "Minha pressão arterial é a medida perfeita do equilíbrio divino em mim. Cada batida do meu coração vibra em harmonia com a paz de Deus." Em 6 semanas, sua pressão se estabilizou sem remédios. Como? Por uma reação endócrina desencadeada por uma crença repetida e sustentada. As glândulas pituitária, tireoide, adrenais e pâncreas respondem a estímulos mentais. Se você acredita estar sob ameaça, o corpo libera cortisol e adrenalina. Se acredita estar em paz, libera ocitocina e endorfinas. O sistema endócrino não distingue entre ameaças reais ou imaginadas e responde com igual potência a imagens internas de bem-estar. Você pode criar sua farmácia interna, sem precisar de drogas externas para ativar seu sistema imunológico ou sua energia vital. Você precisa de afirmações precisas, carregadas de intenção e repetidas regularmente. Chamo isso de afirmações de alta voltagem, frases que não apenas expressam desejo, mas comandam uma transformação bioquímica a partir do centro da alma. Aqui vão algumas afirmações para equilibrar o sistema endócrino. Para a tireoide, metabolismo e expressão: minhas palavras são claras, calmas e poderosas. Minha tireoide vibra no ritmo perfeito da ordem divina. Para as adrenais, energia e estresse: estou seguro, protegido e forte. Minhas adrenais produzem apenas o necessário em perfeita paz. Para o pâncreas, açúcar e satisfação: a doçura da vida flui por mim. Meu pâncreas responde à minha alegria e meu corpo encontra equilíbrio. Para a pituitária, harmonização geral: todo o meu corpo obedece à sabedoria da mente divina. Cada célula age em perfeita sinfonia. Essas afirmações não são mágicas, são instruções neurológicas. Quando repetidas com intenção, criam novas conexões neurais, modificam a bioquímica interna e reeducam o corpo. Uma mulher com desequilíbrio hormonal grave, fadiga, insônia e ansiedade gravou uma afirmação simples na própria voz: o sistema glandular do meu corpo é um instrumento de equilíbrio e energia.
A vida flui por mim em ritmo perfeito. Ela ouvia todas as noites antes de dormir. Em 2 meses, os exames mostraram níveis hormonais normalizados. A gravação se tornou seu remédio. O corpo responde à voz interior, a fé é seu catalisador, e a palavra falada, seu ativador. Não espere adoecer para usar essas ferramentas. Comece hoje. Sua glândula pineal não precisa de uma ressonância magnética, mas de você falando com ela a partir do centro da sua fé. Seu sistema imunológico não requer suplementos caros, mas pensamentos de plenitude, palavras de vida e imagens sustentadas de vitalidade. No próximo capítulo, exploraremos um momento crítico para esse processo de regeneração: o estado noturno. Durante o sono, quando a mente consciente descansa, o subconsciente age com maior liberdade, e a oração repetida antes de dormir se torna um remédio profundo, silencioso e eficaz. Existe um limiar entre a vigília e o sono onde o julgamento é suspenso, as portas do subconsciente se abrem, e a mente se torna solo fértil para cada semente mental plantada. Esse limiar é o estado hipnagógico, onde ocorre o diálogo mais poderoso, transformador e silenciosamente eficaz com as células do corpo. A maioria desperdiça esse momento com preocupações, listas de tarefas ou revisões mentais dos erros do dia. Mas aqueles que entendem a lei mental sabem que é nesse instante que se pode semear saúde, regeneração e paz fisiológica. Estudos pioneiros de Nathaniel Kleitman e William Demen, fundadores da pesquisa moderna sobre o sono, mostraram que o corpo entra em fases definidas durante o descanso. Ciclos REM, padrões de ondas cerebrais, secreção hormonal noturna. Tudo isso demonstra uma inteligência biológica que opera sem intervenção consciente. Mas o que eles não estudaram, por causa de seu paradigma fisiológico, não espiritual, é que esse solo fértil do sono é altamente suscetível à sugestão prévia. O que você pensa antes de dormir é o que seu subconsciente executará durante a noite, como um mandato sagrado. É aqui que entra a programação teta, quando as ondas cerebrais, entre 4 e 7 Hz, ocorrem pouco antes do sono profundo. Nesse momento, o filtro crítico da mente consciente se desliga, e o subconsciente aceita o que recebe sem resistência. Cada pensamento, imagem ou palavra recebida nesse estado se torna um comando direto para a oficina interna do corpo, e as células, que nunca dormem, começam a agir. Não se trata de dormir para escapar do dia, mas de entrar na noite como quem entra em um templo. O corpo realiza reparos celulares, desintoxicação hepática, reorganização neuroquímica e regeneração de tecidos durante o sono. Mas, se você não der uma diretriz clara antes de dormir, ele trabalhará cegamente, seguindo padrões antigos. Se, em vez disso, você falar com clareza, com uma oração, uma afirmação, uma visualização, seu corpo receberá novos projetos, ordens específicas, frequências elevadas. O Salmo 91, um dos mais poderosos do Antigo Testamento, não é apenas um hino de proteção, mas um mantra noturno desenhado para a alma adormecer em um estado de confiança absoluta. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. Quando você repete esse salmo antes de dormir, ativa um campo de segurança psicofisiológica. O sistema nervoso parasimpático é ativado, o cortisol reduz, o coração se acalma, e o sono restaurador é promovido. Emil Coué, pioneiro da autossugestão, ensinou que repetir frases simples antes de dormir era o segredo para mudar hábitos profundamente enraizados. Sua fórmula famosa, a cada dia, de todas as formas, estou ficando melhor e melhor, reconfigura o sistema nervoso e atua no metabolismo quando repetida em estado relaxado. Propõe uma rotina noturna completa, chamada diálogo celular noturno, com 3 passos: relaxamento, repetição e visualização. Faça isso todas as noites, sem interrupção, por 21 dias, e avalie as mudanças no sono, na energia ao acordar, na digestão, no humor, até na pele. Passo 1. Relaxamento progressivo. Deite-se em silêncio, feche os olhos e passe a atenção pelo corpo, dos pés à cabeça, repetindo mentalmente: eu solto, eu descanso, eu me entrego. Isso desacelera a atividade mental e permite entrar no estado teta. Passo 2. Repetição suave.
Escolha uma afirmação específica para a área do corpo que deseja regenerar, como: cada célula branca do meu corpo é um agente de luz. Meu sistema imunológico responde com sabedoria, força e precisão. Repita 12 vezes, suavemente, com reverência. Passo 3. Visualização simbólica. Imagine a área do corpo envolta em uma luz dourada, pulsante e quente. Não é necessário um conhecimento anatômico. Sinta a vibração de ordem e harmonia. Visualize as células se regenerando, os tecidos se restaurando, o corpo descansando em paz. Se você adormecer no meio do processo, não se preocupe. O subconsciente não dorme e prefere que você durma para agir sem interferências. Uma mulher com fadiga crônica e distúrbios do sono alcançou uma recuperação notável com essa rotina, repetindo todas as noites: a energia vital do espírito flui por mim enquanto durmo. Minhas células são nutridas, meus órgãos restaurados. Durmo em paz e acordo com força. 3 semanas depois, ela não apenas dormia profundamente, mas acordava sem precisar de estimulantes. Nunca subestime o poder do simples. O corpo é um servo obediente, mas precisa de diretrizes claras, e o melhor momento para dá-las é antes do sono. A mente consciente fecha o dia, mas a mente subconsciente abre a noite. O que é plantado à noite é colhido durante o dia. No próximo capítulo, exploraremos a memória do corpo, porque as cicatrizes não são apenas físicas. Alguns tecidos guardam lembranças de velhas feridas, e elas só podem ser curadas reescrevendo essa memória com novas imagens, novas palavras e nova fé. Toda ferida deixa uma marca, não apenas na pele, nos músculos ou nos ossos, mas no campo sutil da consciência corporal, que registra cada impacto, cada dor, cada história. Uma cicatriz não é só uma formação de colágeno que sela uma lesão física. É também uma inscrição na memória dos tecidos, um arquivo vibracional que retém a emoção, o pensamento e o contexto associados ao trauma. Assim como a mente lembra palavras e cenas, o corpo lembra cortes, fraturas, queimaduras e tensões. Essas memórias não são apagadas pelo tempo, mas por um ato consciente de reprogramação. O Wilder Penfield, neurocirurgião canadense, demonstrou que áreas do córtex, quando estimuladas eletricamente, evocam memórias específicas, não apenas visuais ou auditivas, mas sensoriais. Cheiros, sabores, sensações físicas. A memória do corpo não se limita ao sistema nervoso. Ela está distribuída nas células, especialmente aquelas envolvidas na cicatrização. As cicatrizes são o modo como o corpo arquiva traumas. O tecido se fecha, mas com uma densidade diferente, menos vascularizado, menos elástico. E, muitas vezes, essa diferença não é apenas estrutural, mas energética. Onde há uma cicatriz, há uma história congelada, uma emoção presa, um comando inconsciente de proteção. Se o trauma veio com medo, raiva ou rejeição, essa emoção também foi registrada. A menos que essa marca seja reescrita, o corpo continuará operando a partir do passado. Hanselli, endocrinologista e pai do conceito de estresse, mostrou que o corpo responde ao trauma com uma reconfiguração completa do sistema hormonal. O estresse crônico enfraquece os processos de cura. O cortisol elevado impede a regeneração adequada dos tecidos. A ferida, então, não apenas cicatriza mal, mas se torna um ponto de distorção crônica no campo energético do corpo. É por isso que algumas pessoas sentem dor em locais de cirurgias antigas, mesmo estando curadas medicamente. O que dói não é a carne, mas a memória não transmutada. Aqui, a mente consciente, a oração direcionada e a visualização criativa se tornam ferramentas para a reimpressão celular. Quando você ora, não para pedir, mas para acomodar a partir da verdade espiritual, está imprimindo uma nova frequência nesse tecido, falando com a matriz celular do colágeno, com a arquitetura invisível do epitélio, ordenando uma reconfiguração vibracional. Uma mulher da minha congregação sofreu uma queimadura grave no antebraço. Embora a pele tivesse fechado, a área permanecia endurecida, sensível e com uma tonalidade vermelho acastanhada. Além da aparência física, ela sentia vergonha, medo de toque e rejeição por aquela parte do corpo. Ensinei-a a tocar suavemente a área enquanto repetia:
Esta pele agora obedece ao modelo perfeito do Espírito. Eu abençoo esta parte de mim, eu a aceito, eu a ilumino, eu a renovo. Ela acompanhava a oração com uma visualização simples, imaginando uma luz branca descendo como uma chuva morna sobre a pele, penetrando nas camadas profundas, regenerando de dentro para fora. A prática durava 5 minutos por noite. Em 20 dias, a textura mudou. Em 6 semanas, a pigmentação clareou. Em 3 meses, a pele estava mais macia, e ela sentia orgulho da área antes rejeitada. Uma transmutação física e espiritual ocorreu. A pele é um órgão de comunicação, não de separação. É a fronteira entre o eu e o mundo, e guarda, como um diário silencioso, tudo o que você viveu pelo contato. Carícias, golpes, rejeições, abraços, queimaduras, cirurgias. Cada célula epitelial é um neurônio em potencial, registrando dados, armazenando histórias. E cada palavra que você dirige a ela pode se tornar uma nova entrada nesse diário, apagando, reescrevendo, iluminando. Aqui vai uma oração para reprogramar cicatrizes, recentes ou antigas. Cada célula deste tecido agora lembra o padrão divino. Cada fibra de colágeno se alinha com a perfeição do espírito. Esta pele é nova, macia, radiante, viva. Eu libero toda a memória de dor. Permito que o amor imprima sua forma. Eu sou restauração. Repita isso com a mão sobre a área, com fé serena, por 40 dias, como quem rega uma planta. Observe sem julgamento, agradeça sem exigir. Cicatrizes não são defeitos, são portais, pontos onde a consciência pode entrar para curar, onde o passado pode ser redimido, onde a mente pode intervir com luz. No próximo capítulo, falaremos do sistema imunológico, não como um escudo passivo, mas como um exército inteligente que responde aos comandos da alma. Seus linfócitos também ouvem seus decretos, e, quando movidos com sabedoria, podem vencer não apenas vírus, mas qualquer forma de discórdia interna. No vasto campo interno do seu corpo, existe uma guarda perpétua que nunca dorme, uma força organizada e precisa que patrulha cada célula, cada tecido, cada partícula com disciplina infalível, o sistema imunológico. Ele não é apenas uma coleção mecânica de glóbulos brancos reagindo a estímulos bioquímicos, mas uma forma de consciência celular, uma inteligência distribuída, uma extensão da sua mente subconsciente expressa por meio de linfócitos, macrófagos, interferons e anticorpos. E, mais importante, esse sistema obedece à sua voz interior. Desde os estudos de Frank McFarlane Burney em 1957, sabe-se que o corpo distingue o eu do não-eu por meio de um sistema complexo de sinais moleculares. Os linfócitos possuem receptores que reconhecem antígenos e, uma vez ativados, replicam-se para formar um exército adaptado à ameaça. Mas o que a ciência ainda não reconhece abertamente é que a ativação desse sistema é profundamente influenciada pelo estado mental. Estudos mostram que emoções como alegria, gratidão e confiança elevam os níveis de imunoglobulina salivar e linfócitos no sangue, enquanto medo, culpa e desesperança enfraquecem as defesas imunológicas. Isso significa que a voz emocional, expressa por pensamentos sustentados, imagens mentais e palavras faladas, modula a atividade imunológica. Se essa voz for consciente, focada e direcionada, o sistema imunológico responde com precisão cirúrgica. A metáfora bíblica do escudo da fé ganha uma dimensão fisiológica. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não é uma crença passiva, mas um escudo eletromagnético que fortalece a resposta imune, bloqueia frequências dissonantes e impede a entrada de formas patogênicas, físicas ou psíquicas. Seu sistema imunológico não combate apenas vírus e bactérias, mas também pensamentos tóxicos, programas mentais herdados e emoções reprimidas que se tornaram focos inflamatórios crônicos. Quando você declara com fé "estou protegido pela inteligência divina", cada célula sabe sua função e a executa perfeitamente. Ativa um campo que organiza suas defesas internas, não por química sintética, mas por linguagem vibracional. Um jovem com imunodeficiência leve, sofrendo de fadiga, resfriados constantes e infecções recorrentes, começou a praticar uma fórmula que sugere. Todas as manhãs, ele dizia:
Minhas defesas são legiões de luz. Cada glóbulo branco é um guerreiro de amor guiado pela sabedoria divina. Estou envolto em um manto de proteção perfeita. Ele combinava isso com respiração rítmica e visualização de luz envolvendo sua medula óssea. Em menos de 3 meses, os exames melhoraram, e ele não se sentia mais vulnerável. Yogananda ensinou que a respiração não é apenas uma troca de gases, mas uma ponte entre o físico e o sutil. Sua técnica de respiração rítmica, inspirar por 6 segundos, segurar por 12, expirar por 6, não apenas oxigena as células, mas ativa uma corrente energética que carrega as células com força prânica. Combine isso com afirmações mentais, e você estará emitindo comandos ao campo imunológico. Aqui vai uma rotina prática para fortalecer a imunidade todas as manhãs. Passo 1. Respiração rítmica 6-12-6, 5 ciclos com olhos fechados, focando no centro do peito, visualizando uma esfera branca de luz se expandindo a cada expiração. Passo 2. Afirmação direcionada, repetida 3 vezes, em voz alta ou mentalmente. Meu sistema imunológico é a expressão perfeita da ordem divina. Cada célula protetora age com sabedoria, força e amor. Passo 3. Visualização simbólica. Imagine seus linfócitos como luzes radiantes fluindo pelo seu sangue, identificando e neutralizando tudo que é dissonante. Não é necessário conhecimento anatômico, apenas sinta a ordem, a limpeza, a ação. Mesmo se você já estiver doente, isso funciona, porque o sistema imunológico pode ser reativado a partir do centro da consciência. Você não está lutando contra um inimigo, está despertando uma legião adormecida que espera seu chamado. No próximo capítulo, exploraremos a orquestra interna que dirige todas essas funções, o sistema endócrino. Veremos como cada glândula canta uma nota específica e como suas palavras podem afinar esse coro para produzir saúde, equilíbrio e clareza. Se o corpo humano fosse uma sinfonia, o sistema endócrino seria sua seção de cordas invisível, essencial, sempre afinando o tom geral da vida. Cada glândula é um instrumento, cada hormônio uma nota, cada secreção um pulso vibracional que harmoniza pensamento, emoção e fisiologia. Assim como uma orquestra responde ao seu maestro, essas glândulas respondem ao pensamento, mais precisamente ao ritmo, ao tom e à palavra falada. A ciência reconhece o sistema endócrino como regulador de funções vitais: metabolismo, crescimento, sono, resposta ao estresse, desejo, lactação, entre outros. Mas o que não é ensinado nas escolas médicas, por ainda estar além da lógica mecanicista, é que essas glândulas possuem uma ressonância específica que pode ser ativada ou desequilibrada por estímulos verbais, auditivos e mentais. Em 1958, Aaron Lerner isolou a melatonina, hormônio secretado pela glândula pineal, revelando que essa pequena estrutura no centro do cérebro regula os ciclos de sono e vigília e responde diretamente à luz e à escuridão. Mas as tradições antigas sabem que a pineal é mais que um relógio biológico. É um olho espiritual, a glândula da intuição, do tempo interior, do acesso a dimensões sutis. E, como tal, responde a frequências sagradas, como cânticos harmônicos, tons sustentados e, especialmente, palavras ditas com intenção. Cada glândula endócrina tem uma palavra de ressonância. A pineal responde à luz, a pituitária à ordem, a tireoide à expressão, as adrenais à paz. Quando essas palavras são repetidas em um ritmo constante, acompanhadas de respiração e visualização, afetam não apenas o sistema nervoso central, mas induzem uma harmonização profunda da química interna. Na liturgia antiga, como no canto gregoriano, monges entoavam frases em ritmo sustentado por horas, não por estética musical, mas por efeito fisiológico. A ressonância dessas notas induz estados de coerência cardíaca, oxigenação cerebral e equilíbrio endócrino. A voz humana, quando rítmica e consciente, torna-se remédio, não por ser mágica, mas por ser vibracional. Imagine seu sistema endócrino como um coro. A pineal como soprano, a pituitária como contralto, a tireoide como mezzo-soprano, as adrenais como baixo. Cada uma tem uma nota, uma frequência, uma função. Se uma sai do tom por estresse, pensamentos repetitivos ou emoções reprimidas, todo o coro perde o equilíbrio. Mas,
Se você age como maestro consciente, pode restaurar a harmonia por meio da autossugestão rítmica. Aqui vai uma prática matinal, chamada Sinfonia Endócrina, com 12 minutos divididos em 4 segmentos de 3 minutos. Segmento 1, pineal, palavra-chave, luz. Em silêncio, com olhos fechados, repita em voz baixa, ao ritmo de um metrônomo lento: minha pineal irradia luz divina. Vejo com clareza. Descanso na sabedoria do Espírito. Visualize uma esfera branca de luz no centro da cabeça. Segmento 2, pituitária, palavra-chave, ordem. Minha pituitária comanda com ordem perfeita. Cada função do meu corpo obedece ao equilíbrio divino. Visualize um ponto violeta organizando e dirigindo cada sistema. Segmento 3, tireoide, palavra-chave, expressão. Minha tireoide vibra com liberdade. Expresso minha verdade com amor, confiança e paz. Visualize uma espiral azul na base do pescoço, girando em harmonia. Segmento 4, adrenais, palavra-chave, paz. Minhas adrenais respondem à calma do espírito. Ajo a partir da paz interior. Visualize uma luz vermelha quente na região lombar, estável e profunda. Essa prática pode ser feita com música suave, sem letras ou em silêncio. A chave está na repetição rítmica, visualização precisa e fé sustentada. Não é questão de acreditar que funcionará, mas de comandar, a partir do fundo do ser, que assim seja. As glândulas não pensam, mas ouvem. São estruturas receptivas desenhadas para detectar sinais internos. Você é o transmissor, e a qualidade dos seus sinais determina a qualidade dos seus hormônios, sua energia, seu humor e sua capacidade de responder à vida. No próximo capítulo, veremos como essa harmonia interna se traduz em prosperidade externa, porque saúde e abundância não são eventos separados, mas manifestações distintas da mesma vibração central. Você aprenderá a sintonizar seu campo genético à frequência da riqueza, vitalidade e expressão plena. A ideia de que saúde e riqueza são domínios separados pertence ao velho paradigma dualista, que fragmenta corpo e alma, matéria e espírito, físico e mental. Mas a verdade espiritual, comprovada pela experiência interna e evidências observáveis, revela que saúde e riqueza são manifestações distintas de uma mesma vibração raiz. Quem possui uma mente sintonizada com a abundância manifesta inevitavelmente um corpo vital. E quem cultiva um corpo saudável irradia naturalmente uma energia que atrai bem-estar financeiro, relacionamentos harmoniosos e uma vida expansiva. Esse princípio de correspondência, como é dentro, é fora, não é uma metáfora poética, mas uma lei universal. O pensamento emite uma frequência que condiciona a biologia, e a biologia, por seu tom vibratório, envia um sinal ao ambiente que determina oportunidades, recursos e resultados. Estudos de longevidade em várias culturas após a Segunda Guerra Mundial revelaram um padrão. Comunidades com maior percepção de bem-estar subjetivo tinham não apenas melhor saúde física, mas também mais prosperidade material, não por acaso, mas porque ambas as dimensões eram expressões do mesmo estado interno. Nos ensinamentos de O Poder do Subconsciente, 1963, mostrei como imagens mentais sustentadas com fé se tornam realidades externas tangíveis. Aqui, vamos além. Afirmamos que seu DNA contém códigos latentes de prosperidade que podem ser ativados por meio do pensamento direcionado. A genética, embora estruturada pela herança, é dinâmica, viva, plástica, e responde às informações vibracionais que recebe da sua mente, do seu ambiente e das suas crenças. Pensar em termos de escassez emite sinais bioquímicos que reduzem a produção de neurotransmissores, enfraquecem a resposta imunológica e alteram a secreção endócrina. Mas pensar em plenitude, gratidão e expansão faz o corpo ativar vias metabólicas de regeneração, absorção otimizada de nutrientes e expressão genética favorável. Isso não é teoria esotérica, é epigenética em ação. A mente não muda a sequência do DNA, mas decide quais genes são ativados. Assim como você pode ativar genes de saúde, pode despertar genes de prosperidade, porque a abundância não vem de fora, mas emerge de dentro. É uma forma de energia que, quando cultivada internamente,
se expressa externamente como recursos, contatos, oportunidades e, sim, até dinheiro. Jesus ensinou isso na parábola dos talentos. O servo que multiplica o que recebe é abençoado com mais, mas aquele que enterra seu talento por medo ou falsa humildade perde até o que tem. Essa não é uma história sobre economia, mas sobre vibração. O talento representa sua capacidade de produzir, expandir, manifestar. Se você o esconde, negando seu poder criativo, não apenas deixa de crescer, mas sai do alinhamento com a lei universal da expansão. Uma mulher idosa, sem recursos e com saúde debilitada, começou a praticar afirmações por 40 dias. Ela não mudou sua dieta ou ambiente, mas transformou sua vibração interna. Em poucas semanas, começaram a surgir chamadas, convites, ajudas inesperadas. Sua saúde melhorou, sua pele rejuvenescida, e sua vida financeira, sem intervenção externa, começou a se reorganizar. Prosperidade não é um evento, é uma frequência escrita no seu DNA espiritual, esperando sua ativação consciente. Aqui vão afirmações para atrair saúde, nutrientes, vitalidade e abundância. 1. Nutrição celular. Cada célula do meu corpo recebe exatamente o que precisa. Absorvo todos os nutrientes com inteligência divina. Minha digestão, meu sangue e meus tecidos cooperam em perfeita sinergia. 2. Energia prânica. Sou energia em movimento. Cada respiração me carrega de vitalidade. Emane força, recebo força, sou força. 3. Prosperidade física. O ouro espiritual flui pelas minhas veias. A riqueza é meu estado natural. Minhas glândulas, minha pele e meu cérebro vibram com prosperidade. 4. Abundância total. Estou cercado de oportunidades. A vida me sustenta com generosidade. Tudo o que preciso vem a mim sem esforço ou demora. Fale essas afirmações com voz clara, olhar interno e estado emocional elevado, acompanhando com movimento corporal suave, respiração consciente ou música em 432 Hz, que facilita a ressonância celular. Capítulo 11. A memória ancestral e o poder da redefinição. Dentro de cada célula do seu corpo reside não apenas a história da sua vida, mas também a memória ancestral de gerações que vieram antes de você. Seu DNA não é apenas um código biológico, é um arquivo vivo que carrega as experiências, os traumas, as vitórias e as crenças dos seus antepassados. Essas memórias, impressas em padrões vibracionais, influenciam sua saúde, suas emoções e até suas escolhas, muitas vezes sem que você perceba. No entanto, você não é um prisioneiro dessas heranças. Através da linguagem consciente da oração e da intenção, você pode redefinir essas memórias, liberando padrões que não servem mais e ativando potenciais adormecidos que aguardam sua voz para despertar. Essa é a ciência espiritual da redefinição ancestral, uma prática que une biologia, mente e espírito em um ato de criação consciente. Os sábios de tradições antigas, como os xamãs e os místicos, sempre souberam que o corpo é um espelho da alma coletiva. Cada célula carrega ecos de eventos que moldaram sua linhagem. Guerras, migrações, amores, perdas. Essas experiências não estão apenas no passado, elas vibram no presente, influenciando a forma como seu corpo responde ao estresse, à cura e à abundância. A epigenética moderna confirma isso. Fatores ambientais, emocionais e mentais podem ativar ou silenciar genes, mostrando que o que herdamos não é fixo, mas maleável. Quando você fala com suas células, não está apenas dialogando com sua biologia atual, mas com a história que as formou. Suas palavras, carregadas de fé, têm o poder de apagar registros de medo e sofrimento, substituindo-os por comandos de harmonia e plenitude. Imagine seu DNA como um livro de histórias, onde cada página é uma geração e cada frase, uma experiência. Algumas dessas frases são luminosas, cheias de coragem e sabedoria. Outras, marcadas por dor ou limitação, continuam a se repetir, moldando sua saúde e seu destino. Mas você é o autor vivo desse livro. Com a palavra falada, você pode reescrever essas frases, transformando narrativas de escassez em abundância, de doença em vitalidade. Quando você afirma, com convicção,
Eu libero as memórias de dor da minha linhagem e ativo a força da vida divina em mim. Está enviando um comando vibracional que ressoa através do tempo, alcançando não apenas suas células, mas também as raízes invisíveis da sua existência. Um caso ilustra isso vividamente. Uma mulher que sofria de ansiedade crônica, sem motivo aparente, descobriu, ao explorar sua história familiar, que sua avó viveu em constante medo durante um período de guerra. Esse medo, gravado em sua linhagem, parecia ecoar em sua própria biologia, manifestando-se como tensão constante. Ensinei-a a praticar uma oração simples: eu honro meus antepassados, libero seus fardos e escolho a paz que flui do Espírito Eterno. Ela repetia isso diariamente, visualizando uma corrente de luz dissolvendo as memórias de medo em seu sangue. Em poucas semanas, a ansiedade diminuiu, e ela sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. Não era apenas sua mente que mudou, mas o próprio campo vibracional do seu corpo, que agora ressoava com uma nova história. A Bíblia nos lembra: os pecados dos pais recaem sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 20:5. Essa não é uma maldição, mas uma descrição da transmissão vibracional de padrões. Contudo, o mesmo texto sagrado nos aponta a saída: a misericórdia divina, que é a sua capacidade de redefinir esses padrões com amor e intenção. Quando você ora com fé, está acessando essa misericórdia, não como um favor externo, mas como uma lei interna que reordena sua biologia. Você não está preso ao passado da sua linhagem. Suas palavras são a chave que abre as portas de um novo futuro, onde cada célula carrega a vibração da liberdade, da saúde e da plenitude. Este capítulo é um convite para reconhecer que você é o ponto de ruptura e renovação na sua história ancestral, um escriba sagrado que reescreve o destino com a força da sua voz. Capítulo 12. O campo vibracional da gratidão. A gratidão não é apenas uma emoção passageira ou uma prática de cortesia. É uma força vibracional que reorganiza a química do seu corpo e alinha sua biologia com a harmonia do universo. Quando você agradece, não está apenas reconhecendo algo externo. Está emitindo uma frequência que ressoa em cada célula, cada órgão, cada átomo do seu ser. Essa frequência é tão poderosa que pode desfazer bloqueios energéticos, curar tecidos e abrir caminhos para a abundância. A gratidão é a linguagem nativa do seu corpo, a melodia que suas células reconhecem como um comando para prosperar. Neste capítulo, exploraremos como a gratidão, quando praticada com intenção, se torna uma ferramenta de transformação biológica e espiritual. A ciência moderna começa a entender o que os místicos sempre souberam. Estudos conduzidos nas últimas décadas, como os do Instituto HeartMath, mostram que a gratidão gera coerência cardíaca, um estado em que o coração, o cérebro e o sistema nervoso operam em sincronia, reduzindo o cortisol e aumentando a produção de ocitocina e dopamina. Esse estado não apenas melhora a saúde física, mas também amplifica sua capacidade de atrair experiências positivas. Quando você agradece, está dizendo ao seu corpo: você está seguro, você é completo, você é sustentado. Cada célula responde a esse comando, ajustando seus processos bioquímicos para refletir essa verdade. A gratidão é como um afinador que alinha a orquestra do seu corpo com a sinfonia da vida. Mas a gratidão não é apenas dizer obrigado de forma mecânica. Ela exige presença, intenção e conexão emocional. Quando você agradece por um órgão, como o coração que bate incansavelmente, ou por um processo, como a respiração que o mantém vivo, está enviando um sinal vibracional que reforça a saúde daquele sistema. Por exemplo, uma pessoa que sofria de problemas digestivos começou a praticar a gratidão direcionada ao seu estômago, dizendo: agradeço ao meu estômago por transformar cada alimento em energia vital. Você trabalha em harmonia com a sabedoria divina. Após semanas de prática consistente, ela notou uma melhora significativa na digestão e uma sensação de leveza. O que mudou não foi apenas a função do órgão, mas a relação dela com seu próprio corpo, agora vista como uma parceria sagrada. A gratidão também atua como um portal para a abundância. Quando você agradece pelo que já tem, mesmo que pareça pouco, está sintonizando sua biologia com a frequência da plenitude. Essa frequência atrai mais do que você agradece, porque o universo responde à vibração que você emite.
Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Isso não significa ignorar desafios, mas reconhecer que, mesmo nas dificuldades, há uma inteligência divina operando, e sua gratidão a ativa. Um homem que enfrentava dificuldades financeiras começou a agradecer diariamente por cada pequena conquista. Uma refeição, um teto, um momento de paz. Ele visualizava suas células brilhando com luz dourada enquanto dizia: meu corpo e minha vida são templos de abundância. Em meses, oportunidades inesperadas surgiram, e sua saúde financeira começou a se estabilizar, refletindo a harmonia interna que ele cultivou. A gratidão é uma prática que vai além do intelecto. Ela é sentida no corpo, gravada no sangue, ecoada no DNA. Quando você agradece, está dizendo às suas células que elas são parte de um todo maior, que não estão sozinhas, que são sustentadas por uma força infinita. Esse reconhecimento dissolve o medo, que é a raiz de muitas doenças, e substitui-o por confiança, que é a base da cura. Cada ato de gratidão é uma oração silenciosa, um comando vibracional que reescreve sua biologia e alinha seu destino com a ordem divina. Comece hoje a olhar para seu corpo com olhos de gratidão, e verá como ele responde com vitalidade, clareza e abundância. Capítulo 13. O ritmo sagrado da respiração. A respiração é mais do que um processo fisiológico que mantém seu corpo vivo. É um ritmo sagrado que conecta o físico ao espiritual, o visível ao invisível. Cada inspiração é um ato de criação, cada expiração, um ato de liberação. A respiração é a ponte entre a mente consciente e o subconsciente, entre o corpo e a alma, e quando usada com intenção, torna-se uma ferramenta poderosa para reprogramar sua biologia. Neste capítulo, exploraremos como o ritmo da respiração, combinado com palavras e imagens, pode alinhar suas células com a frequência da saúde, da paz e do propósito divino. Nas tradições antigas, a respiração era considerada o sopro da vida, a manifestação do espírito no corpo. No Gênesis, Deus insufla o fôlego da vida nas narinas do homem, e ele se torna uma alma vivente. Gênesis 2:7. Essa não é apenas uma metáfora, mas uma verdade vibracional. A respiração carrega uma energia vital que nutre cada célula, cada órgão, cada sistema. A ciência confirma isso. A oxigenação adequada melhora a função celular, reduz a inflamação e regula o sistema nervoso. Mas o que a ciência ainda está começando a explorar é o impacto da respiração consciente, aquela que é guiada por intenção e sincronizada com afirmações mentais. Quando você respira com propósito, está enviando comandos vibracionais diretos às suas células, ordenando que se alinhem com a harmonia universal. Um exemplo poderoso disso veio de uma mulher que sofria de insônia crônica e tensão muscular. Ela sentia que seu corpo estava constantemente ligado, incapaz de relaxar. Ensinei-a a praticar uma respiração rítmica. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4, expirar por 6, enquanto repetia mentalmente: cada inspiração me enche de paz divina, cada expiração libera toda a tensão. Ela visualizava seu corpo como um rio de luz, fluindo livremente com cada ciclo respiratório. Após semanas, sua insônia diminuiu, e ela relatou uma sensação de leveza que não experimentava há anos. A respiração, combinada com a palavra e a imagem, reorganizou sua fisiologia, acalmando o sistema nervoso e restaurando o equilíbrio. A respiração consciente também é uma porta para o subconsciente. Quando você respira de forma rítmica, sua mente entra em um estado de ondas alfa ou teta, onde as sugestões que você planta são recebidas sem resistência. É como se, a cada inspiração, você abrisse uma janela para sua alma, permitindo que a luz da intenção entre e ilumine suas células. Yogananda, mestre espiritual, ensinou que a respiração é o canal pelo qual a energia prânica, ou força vital, entra no corpo. Quando você combina a respiração com uma afirmação como "eu sou o sopro da vida divina", cada célula vibra com energia infinita, está carregando seu sangue com uma frequência elevada que ativa processos de cura e regeneração. A respiração também tem o poder de dissolver bloqueios emocionais. Muitas vezes, emoções reprimidas, como tristeza ou raiva, se manifestam como tensões no corpo, dificultando a respiração profunda.
Quando você respira com intenção, está dizendo ao seu corpo: é seguro liberar, é seguro fluir. Cada expiração é um convite para soltar o que não serve mais, enquanto cada inspiração é uma afirmação de que você está conectado à fonte inesgotável da vida. Um homem que carregava um luto profundo começou a praticar a respiração consciente, dizendo: inspiro a paz de Deus, expiro toda a dor. Ele visualizava seu peito se abrindo como uma flor, liberando peso e recebendo luz. Com o tempo, ele notou não apenas uma melhora emocional, mas também uma vitalidade física renovada. A respiração, quando usada como um ato sagrado, torna-se medicina para o corpo e a alma. Capítulo 14. A alquimia da intenção consciente. A intenção é a força invisível que dá forma à realidade. Não é um desejo vago ou uma esperança passageira, mas um comando claro, sustentado pela fé, que molda a matéria, a energia e a biologia. Cada célula do seu corpo é sensível à intenção que você projeta, e quando essa intenção é consciente, alinhada com a verdade espiritual, ela se torna uma ferramenta de alquimia, transformando o caos em ordem, a doença em saúde, a limitação em possibilidade. Neste capítulo, exploraremos como a intenção consciente, expressa por meio de palavras, visualizações e emoções, pode reestruturar sua biologia e alinhar sua vida com o propósito divino. A intenção funciona como um raio de luz que ilumina o caminho para suas células. Quando você intenciona algo com clareza e fé, está enviando uma frequência específica que suas células reconhecem e obedecem. A neurociência moderna mostra que pensamentos intencionais criam novos caminhos neurais, alterando a forma como o cérebro processa informações e comanda o corpo. Mas o que a ciência ainda não explica completamente é que essa intenção vai além do cérebro, alcançando o campo vibracional que permeia cada célula. Quando você diz, com convicção, meu corpo é um templo de saúde e força divina, está emitindo um comando que ressoa no núcleo de cada célula, ativando processos de reparo, regeneração e equilíbrio. Um caso marcante ilustra esse poder. Um homem que enfrentava uma doença autoimune, com sintomas debilitantes, sentia que seu corpo estava em guerra consigo mesmo. Ele aprendeu a direcionar sua intenção para a paz interna, repetindo diariamente: cada célula do meu corpo coopera em perfeita harmonia. Eu sou unidade, eu sou cura. Ele visualizava seu sistema imunológico como um exército que, em vez de atacar, trabalhava para proteger e restaurar. Ele acompanhava isso com uma prática de fechar os olhos, respirar profundamente e intencionar, com toda a sua alma, que a saúde fosse sua realidade. Após meses, os exames mostraram uma redução significativa nos marcadores inflamatórios, e ele relatou uma energia renovada. Não foi apenas a afirmação que o curou, mas a intenção consciente por trás dela, que reorganizou seu campo biológico. A intenção consciente também tem o poder de transcender limitações externas. Quando você intenciona a partir de um lugar de conexão espiritual, está acessando a inteligência infinita que permeia o universo. Essa inteligência não está fora de você. Ela vive em suas células, em seu sangue, em seu DNA. A Bíblia nos ensina: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21h22. Esse crer não é uma esperança cega, mas uma intenção clara, sustentada pela certeza de que a ordem divina já está operando em você. Quando você intenciona a saúde, não está pedindo algo que falta. Está reconhecendo e ativando o que já existe em potencial dentro de você. A alquimia da intenção consciente exige 3 elementos: clareza, emoção e repetição. A clareza define o comando, a emoção dá poder à vibração, e a repetição imprime o padrão no subconsciente. Um exemplo disso foi uma jovem que se sentia estagnada em sua carreira e com baixa energia física. Ela começou a intencionar, todas as manhãs, uma nova realidade, dizendo: minha energia é ilimitada, e meu caminho está aberto para a prosperidade divina. Ela visualizava seu corpo como um farol brilhante, atraindo oportunidades e vitalidade. Com o tempo, não apenas sua energia física aumentou, mas portas profissionais começaram a se abrir, como se o universo respondesse à sua intenção clara e consistente. A intenção é a varinha do alquimista,
transformando o chumbo da dúvida em ouro da realização. Cada célula do seu corpo é um discípulo aguardando sua intenção consciente. Quando você fala com elas, não está apenas pensando, está criando. Sua intenção é o fogo que molda a matéria, a luz que guia a biologia, a voz que alinha sua existência com a ordem divina. Use-a com sabedoria, com amor e com a certeza de que você é co-criador do seu destino. Capítulo 15. O templo vivo da consciência. O corpo humano não é apenas um conjunto de órgãos e sistemas funcionando em harmonia. Ele é um templo vivo, um santuário onde a consciência divina se manifesta na forma física. Cada célula, cada tecido, cada batida do coração é uma expressão da inteligência universal que reside em você. Neste capítulo, exploraremos como reconhecer seu corpo como um espaço sagrado e como usar a linguagem da oração e da intenção para consagrá-lo, transformando-o em um canal de luz, saúde e propósito divino. Quando você trata seu corpo como um templo, suas palavras se tornam hinos, seus pensamentos, oferendas, e suas ações, rituais de renovação. As tradições espirituais sempre reconheceram o corpo como um reflexo do divino. No Novo Testamento, Paulo declara: "Não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós." 1 Coríntios 3:16. Essa não é uma metáfora abstrata, mas uma verdade vibracional. Seu corpo é um campo de energia onde a consciência se encontra com a matéria. Cada célula é um altar, cada órgão, uma câmara sagrada, e cada processo biológico, um ritual que sustenta a vida. Quando você fala com seu corpo, está se comunicando com esse templo, e suas palavras têm o poder de purificar, iluminar e elevar sua frequência. A ciência moderna, por meio de estudos como os da biofísica, começa a confirmar que o corpo é permeado por campos eletromagnéticos sensíveis aos estímulos mentais e emocionais, o que significa que sua consciência molda diretamente sua biologia. Um exemplo poderoso disso veio de uma mulher que lutava contra a baixa autoestima e problemas crônicos de pele. Ela sentia que seu corpo era uma fonte de vergonha, algo a ser escondido. Ensinei-a a tratar seu corpo como um templo sagrado, repetindo diariamente: "Meu corpo é um santuário de luz divina. Cada célula brilha com beleza e perfeição." Ela visualizava seu corpo como uma catedral reluzente, com cada órgão brilhando como vitrais sob a luz do sol. Com o tempo, sua pele começou a clarear, as erupções diminuíram. E, mais importante, ela começou a se enxergar com amor e reverência. O que mudou não foi apenas sua aparência, mas a forma como ela habitava seu corpo, agora visto como um espaço sagrado de conexão com o divino. Quando você consagra seu corpo como um templo, cada palavra que pronuncia se torna um ato de culto. Dizer "minhas células vibram com a energia da vida eterna" é como acender uma vela em um altar. É um reconhecimento da santidade inerente à sua biologia. Esse reconhecimento dissolve a ilusão de separação entre o físico e o espiritual, permitindo que você viva em um estado de unidade. Um homem que enfrentava dores articulares crônicas começou a praticar essa abordagem, dizendo: "Meus ossos são colunas fortes do templo da minha alma. Eles sustentam a ordem divina em mim." Ele imaginava seus ossos como pilares de mármore, firmes e radiantes. Após meses, a dor diminuiu, e ele relatou uma sensação de solidez interior, como se seu corpo tivesse se alinhado com uma força maior. Esse processo de consagração não exige rituais complexos, apenas intenção clara e reverência. Quando você come, respira ou se move, pode fazê-lo como um ato de devoção, reconhecendo que cada nutriente, cada respiração, cada passo é uma oferenda à inteligência que vive em você. Suas células não são apenas matéria, elas são manifestações da consciência divina, e quando você as trata como tal, elas respondem com saúde, vitalidade e harmonia. Este capítulo é um convite para habitar seu corpo com a consciência de que ele é sagrado, um templo vivo onde suas palavras e pensamentos moldam a realidade, transformando cada célula em um testemunho do poder criativo do espírito. Capítulo 16. A dança cósmica dos átomos. Tudo no universo está em movimento, uma dança cósmica de átomos, moléculas e energias que vibram em frequências específicas. Seu corpo não é exceção. Ele é um microcosmo dessa dança, onde cada célula, cada partícula,
pulsa em sintonia com a ordem universal. Neste capítulo, exploraremos como suas palavras e pensamentos podem alinhar essa dança atômica, harmonizando sua biologia com o ritmo do cosmos. Quando você fala com intenção, está coreografando essa dança, dirigindo seus átomos para vibrarem na frequência da saúde, da abundância e da conexão divina. A física quântica revelou que a matéria, em seu nível mais fundamental, é energia vibrando em diferentes frequências. Seus átomos não são partículas estáticas, mas ondas de possibilidade que respondem à intenção consciente. Quando você pronuncia uma afirmação como "cada átomo do meu corpo vibra com a harmonia divina", está enviando um comando que ressoa no nível quântico, influenciando a organização das suas células. Esse princípio é antigo. Os místicos hindus chamavam isso de nada, a vibração primordial que dá origem a tudo. A Bíblia ecoa essa verdade. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, Hebreus 11:3. Sua palavra é uma extensão desse poder criativo, capaz de organizar o caos em harmonia dentro do seu próprio corpo. Um caso marcante ilustra isso. Um homem que sofria de fadiga crônica sentia que seu corpo estava desalinhado, como se suas energias estivessem fora de ritmo. Ele começou a praticar uma afirmação diária: meus átomos dançam na frequência da vida infinita. Meu corpo é um reflexo da ordem cósmica. Ele visualizava cada célula como uma estrela girando em perfeita sincronia com o universo. Após semanas, ele relatou uma energia renovada, como se seu corpo tivesse encontrado seu lugar na dança maior da existência. A ciência confirma que estados de coerência, como os induzidos por práticas meditativas, alinham os ritmos biológicos, desde o batimento cardíaco até a secreção hormonal, criando um estado de harmonia interna que reflete a ordem externa. Essa dança cósmica não é apenas uma metáfora, é uma realidade que você pode acessar através da sua voz. Quando você fala com fé, está emitindo uma frequência que ressoa com a vibração fundamental do universo. Um exemplo disso foi uma mulher que enfrentava dificuldades de concentração e clareza mental. Ela começou a dizer: meus átomos cerebrais vibram com a luz da inteligência divina. Ela imaginava seu cérebro como uma galáxia, com cada neurônio brilhando como uma estrela em perfeita sincronia. Com o tempo, sua clareza mental melhorou, e ela relatou uma sensação de conexão com algo maior, como se sua mente estivesse alinhada com o fluxo universal. Esse alinhamento não é apenas mental, mas biológico. Estudos mostram que práticas de visualização e afirmação podem aumentar a neuroplasticidade, permitindo que o cérebro se reorganize em padrões mais eficientes. Você é o coreógrafo dessa dança atômica. Cada palavra que você pronuncia é um passo, cada pensamento, um movimento, cada emoção, um ritmo. Quando você alinha sua intenção com a frequência do amor, da saúde e da abundância, seus átomos respondem, ajustando-se ao compasso divino. Não há separação entre você e o cosmos. Seu corpo é uma expressão viva dessa dança, e sua voz é o instrumento que a dirige. Ao reconhecer essa verdade, você se torna um co-criador consciente, moldando sua biologia e sua realidade com a graça e o poder da palavra. Capítulo 17. A luz invisível da fé. A fé é mais do que uma crença. É uma luz invisível que ilumina o caminho para a transformação. Ela não é cega, mas precisa, uma força que ativa os potenciais latentes no seu corpo e na sua alma. Neste capítulo, exploraremos como a fé, quando combinada com a palavra falada e a visualização, se torna uma ferramenta de alquimia biológica, capaz de curar, regenerar e alinhar seu corpo com a ordem divina. A fé é o fogo que acende suas células, a energia que transforma o potencial em realidade, o comando que faz suas moléculas vibrarem na frequência da vida. A fé opera como uma frequência vibracional que ressoa no campo quântico do seu corpo. Estudos em psiconeuroimunologia mostram que a crença profunda em um resultado positivo pode alterar a produção de neurotransmissores, hormônios e até a expressão genética. Quando você acredita, com absoluta certeza, que a saúde é sua herança divina, seu corpo responde, reorganizando seus processos para refletir essa verdade. Jesus ensinou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20.
Esse monte não é apenas uma metáfora para obstáculos externos, mas também para os bloqueios internos, doenças, medos, limitações, que podem ser movidos pela luz da fé. Um exemplo inspirador veio de um homem que enfrentava uma condição crônica de dor nas costas. Ele sentia que carregava um peso emocional, ligado a responsabilidades familiares. Ensinei-o a usar a fé como uma luz, repetindo: minha coluna é sustentada pela luz da fé divina. Cada vértebra brilha com força e liberdade. Ele visualizava uma corrente de luz branca fluindo por sua espinha, dissolvendo qualquer peso. Após semanas, a dor diminuiu, e ele relatou uma sensação de leveza não apenas física, mas emocional, como se a fé tivesse iluminado os cantos escuros de sua alma. A ciência explica isso como um efeito da fé na redução do estresse e na ativação do sistema nervoso parasimpático, que promove a cura. A fé também tem o poder de transcender o tempo. Quando você ora com fé, não está apenas afetando o presente, mas reescrevendo o passado e moldando o futuro. Uma mulher que carregava traumas de infância começou a praticar a fé consciente, dizendo: a luz da fé divina ilumina meu passado, presente e futuro. Meu corpo é renovado agora. Ela visualizava uma luz dourada envolvendo seu corpo, apagando as sombras de velhas feridas. Com o tempo, ela notou uma melhora em sua energia e uma liberação emocional profunda, como se a fé tivesse dissolvido as amarras do passado. Esse processo não é mágico, mas vibracional. A fé cria um campo de coerência que alinha suas células com a verdade espiritual. A luz da fé não depende de circunstâncias externas. Ela brilha mesmo na escuridão, pois é uma força interna, uma certeza que vem da sua conexão com a fonte divina. Quando você fala com fé, suas palavras se tornam faróis que guiam suas células para a saúde, a harmonia e a plenitude. Cada afirmação é um raio de luz, cada visualização, uma chama que ilumina o templo do seu corpo. Ao cultivar a fé, você não apenas acredita na cura. Você a comanda, sabendo que a inteligência divina já está operando em cada átomo do seu ser. Este capítulo é um convite para acender essa luz e deixar que ela transforme sua biologia em um reflexo do poder eterno que vive em você. Capítulo 18. A Sinfonia da Unidade Interior. A verdadeira saúde não é apenas a ausência de doença, mas a sinfonia da unidade interior, onde corpo, mente e espírito vibram em perfeita harmonia. Cada célula, cada pensamento, cada emoção é uma nota nessa sinfonia, e quando você os alinha com a verdade divina, cria uma música que ressoa com a ordem do universo. Neste capítulo, exploraremos como suas palavras e intenções podem conduzir essa sinfonia, unificando todos os aspectos do seu ser em um estado de plenitude. Quando você vive em unidade, seu corpo se torna um instrumento perfeito, tocando a melodia da vida divina. A ideia de unidade é central em todas as tradições espirituais. No hinduísmo, a noção de Advaita, não dualidade, ensina que não há separação entre o eu e o divino. No cristianismo, Jesus afirma: eu e o Pai somos um, João 10:30. Essa unidade não é apenas filosófica, mas biológica. Seu corpo é um sistema interconectado, onde cada célula comunica com as outras, cada órgão depende dos demais, e todos respondem à sua mente. Quando você pronuncia palavras de unidade, como meu corpo, mente e espírito são um na luz divina, está enviando um comando para que todos os seus sistemas se alinhem, criando um estado de coerência vibracional que promove saúde e equilíbrio. Um caso marcante ilustra isso. Uma mulher que sentia uma desconexão entre suas emoções e seu corpo físico, sofrendo de ansiedade e dores inexplicáveis, começou a praticar a afirmação: sou uma sinfonia de unidade. Cada parte de mim vibra em harmonia com o todo. Ela visualizava seu corpo como uma orquestra, com cada órgão tocando em sincronia, conduzido pela luz da sua consciência. Após semanas, ela relatou uma sensação de integração profunda, com menos ansiedade e dores reduzidas. Estudos de neurociência mostram que práticas de integração, como meditação e afirmações, aumentam a conectividade entre diferentes regiões do cérebro, promovendo um estado de harmonia que se reflete no corpo. A sinfonia da unidade também dissolve a ilusão de conflito interno. Muitas vezes, doenças surgem quando há uma divisão dentro de você.
A mente quer uma coisa, o corpo sente outra, e as emoções puxam em uma terceira direção. Quando você usa a palavra para afirmar a unidade, está reunindo essas partes, como um maestro que harmoniza uma orquestra. Um homem que enfrentava conflitos internos, sentindo-se dividido entre suas ambições e seus medos, começou a dizer: todas as partes de mim trabalham juntas na harmonia divina. Sou um em propósito e ação. Ele imaginava seu corpo, mente e emoções como rios que se encontram em um único oceano de luz. Com o tempo, ele encontrou clareza em suas decisões e uma saúde física mais robusta, como se a unidade interna tivesse se manifestado externamente. Viver em unidade é reconhecer que cada célula, cada pensamento, cada respiração é parte de um todo maior. Suas palavras são o batom do maestro, dirigindo essa sinfonia. Quando você fala com amor e intenção, está dizendo ao seu corpo: nós somos um, e esse um é divino. Esse comando alinha suas frequências, dissolve conflitos internos e permite que a saúde, a paz e a abundância fluam naturalmente. Este capítulo é um convite para ouvir a música do seu ser, para conduzi-la com suas palavras e para viver como uma sinfonia viva, onde cada nota reflete a perfeição do Criador. No capítulo final, sintetizaremos esses ensinamentos em uma liturgia prática, uma rotina diária adaptável que ajudará a sustentar esse diálogo vivo com suas células, seus órgãos, sua energia e seu destino. Toda transformação autêntica exige um método, uma prática, um caminho concreto para trazer o espiritual ao físico, o mental ao celular, o invisível ao tangível. O corpo humano é uma estrutura rítmica. O coração bate regularmente, os pulmões seguem um padrão, os hormônios são secretados em ciclos. Da mesma forma, a mente, quando alinhada a esse ritmo, se torna o maestro harmônico dessa orquestra interna. Não basta pensar bem uma vez ou orar esporadicamente. A repetição imprime, a consistência reescreve. Por isso, proponho uma liturgia pessoal de renovação diária, não por sua conotação religiosa, mas por sua natureza sagrada e ordenada. Assim como a oração científica de Ernest Holmes estabelece uma sequência: reconhecimento, unificação, declaração, aceitação, gratidão. Aplicaremos esse princípio à regeneração biológica, com uma rotina matinal, uma prática noturna e um protocolo para crises. Essas três fases formam uma tríade espiritual que estabiliza a mente, reorganiza a fisiologia e sela o dia em alta vibração. Rotina matinal. Acendendo o sistema. Ao acordar, a mente está receptiva, com ondas cerebrais cruzando o limiar alfa, e o corpo aguarda instruções. Não toque no celular, não leia notícias. Dirija sua atenção ao corpo como um agricultor inspecionando seu campo. Passo 1. Respiração de ativação, 3 minutos. Inspire contando até 4, segure por 4, expire por 4, segure por 4. Faça isso em silêncio, com olhos fechados. Essa respiração encaixa e estabiliza o sistema nervoso autônomo. Passo 2. Afirmações de vitalização, 5 minutos. Escolha 3 afirmações específicas para o dia, como: meus pulmões absorvem luz e oxigênio com perfeição divina. Cada célula da minha pele irradia saúde e beleza. Hoje sou ordem, alegria e regeneração. Repita cada uma 10 vezes, em ritmo constante. Passo 3. Visualização do dia, 2 minutos. Imagine seu corpo como uma cidade despertando, cada órgão uma rua, cada célula uma luz acendendo. Visualize ordem, movimento, limpeza e vida. Prática noturna. Selo do descanso. Ao fim do dia, o corpo precisa de liberação, a mente de limpar resíduos, e a fisiologia inicia sua fase de reparo. Não é hora de ativar, mas de se entregar. Passo 1. Varredura corporal, 5 minutos. Deite-se ou sente-se confortavelmente, passe mentalmente pelo corpo, dos pés à cabeça, agradecendo cada parte. Não analise, apenas reconheça e agradeça. Passo 2. Oração de liberação, 3 minutos. Exemplo: tudo o que não preciso se dissolve. Tudo o que vivi encontra seu lugar. Descanso na inteligência do meu corpo. Passo 3. Programação noturna, 2 minutos.
Escolha uma afirmação-chave e repita-a suavemente enquanto adormece, como: durante a noite, cada célula recebe a instrução divina para reparo total. Você pode gravá-la na sua voz e reproduzi-la baixinho enquanto dorme. O subconsciente nunca dorme. Protocolo de crise. Reorientando na tempestade. Em momentos de dor, medo, doença aguda ou turbulência emocional, tenha uma fórmula de emergência escrita, pronta e internalizada. Passo 1. Parada física, 1 minuto. Se possível, sente-se. Se não, pause por um momento, colocando uma mão no coração. Passo 2. Afirmação central, 2 minutos. Use uma frase curta com alta densidade vibracional, como: sou centro, sou clareza, sou força. Repita-a no ritmo da respiração. Se necessário, escreva-a 3 vezes à mão. Passo 3. Refocalização visual, 2 minutos. Feche os olhos e visualize uma espiral dourada girando no sentido horário a partir do centro do peito. Não lute contra o sintoma, ordene sua transformação, criando suas próprias fórmulas. Aprenda a criar fórmulas específicas para seus órgãos, células e padrões. Não copie frases sem processá-las. O subconsciente responde melhor a uma linguagem familiar. A fórmula ideal tem 3 características: presente afirmativo, sem futuros ou condicionais. Eu sou curado agora, não vou me curar. Tom vibracional elevado, use palavras de vida, não de luta. Sinto alívio e liberdade em todo o meu corpo, não tenho mais dor. E imagens simbólicas, integre metáforas sensoriais. Cada célula é uma faísca que acende minha vitalidade interna. Mantenha um diário de gratidão fisiológica para registrar seu progresso. Qual afirmação usou? Que mudanças físicas notou? Energia, digestão, humor? Que pensamentos surgiram durante a prática? Que gratidão sentiu por alguma parte do corpo? Escreva 2 ou 3 linhas por noite. Com o tempo, você verá padrões, revelações e evidências de transformação. Não se esqueça da recomendação paulina: orai sem cessar. Isso não significa recitar sem fim, mas viver em um estado de oração, em conexão, em orientação, em vibração elevada. Não separe mente de corpo, nem palavra de órgão. Em cada inspiração, há uma oração. Em cada célula, um templo. Essa liturgia não é um peso, é uma arte, a forma mais direta, concreta e eficaz de viver a espiritualidade encarnada. Você não veio a este mundo para sofrer o corpo, mas para usá-lo como instrumento de revelação. Agora que conhece a linguagem secreta das suas células, use-a, comande com fé, afirme com visão, declare com amor. E, a cada dia, verá seu corpo se transformar no campo visível de uma inteligência que nunca esteve adormecida, apenas esperava seu chamado. Este volume termina aqui, mas sua prática está apenas começando.